Olá pessoal, tudo bem? Hoje o tema da aula é concordância verbal, um dos assuntos de gramática mais importantes. Você que vai fazer vestibular, você que vai fazer concurso público, você que vai fazer o Enem, precisa de concordância. Afinal de contas, quando a gente escreve, quando a gente faz a redação, a cada verbo que a gente utiliza, a gente está estabelecendo uma relação de concordância verbal. Hoje eu quero tratar de 4 casos especiais: verbo haver, verbo existir, verbo fazer e coletivos partitivos, ok? Começando com o famoso verbo haver, uma das regras mais importantes de concordância verbal. Verbo haver no sentido de existir não vai ao plural. Acompanha comigo. Não houve razões para desespero. Muita gente arriscaria não houveram razões. Nada disso. Verbo haver aí, que está utilizado no pretérito perfeito do indicativo, está no sentido de existir, portanto deve ficar no singular. Não haverá sobreviventes se houver atentados nucleares. Veja, não haverá sobreviventes. Não é haverão, é haverá mesmo, no singular. Sobreviventes é o objeto direto da frase. Esse verbo aí é impessoal, não vai ao plural. Da mesma forma, se houver atentados nucleares. A forma é houver, não é houverem, tá certo? Então, muito cuidado. Também observe o seguinte: verbo haver no passado, havia ou haviam. Muita gente se confunde. Olha comigo. Na época em que Vitalino morreu, havia cerca de 20 artesãos no Alto do Moura. Um trecho do jornal Vanguarda, e o jornal acerta quando escreve havia. Muita gente acaba soltando a forma haviam 20 artesãos, mas nada disso. Está no sentido de existir, fica no singular. Quando você tem uma locução verbal, ou seja, 2 verbos juntos, e o segundo é o verbo haver, o primeiro tem que ficar no singular. Recebe a impessoalidade do verbo. Veja, não deve haver motivos para isso. Deve haver é uma locução verbal, haver é o verbo principal, deve fica no singular. Ainda, há de haver soluções para a crise. Nesse caso, bem curioso, tanto o verbo auxiliar é haver, a forma há, quanto o verbo principal. Não há problema, mas lembre-se de que o primeiro fica no singular porque recebe a impessoalidade. É diferente se você usa o verbo existir, porque o verbo existir sempre tem sujeito e normalmente esse sujeito do verbo existir aparece posposto. É por isso que, principalmente nas redações, muitos alunos erram na concordância, escrevem coisas do tipo existe algumas situações. Tenha cuidado, o verbo existir tem sujeito. Normalmente o sujeito está depois dele. Então olhe para essa palavra que vem depois, que é com ela que você vai concordar. Acompanha. Existem 1000 maneiras de preparar Neston. Sei que existem 1000 estrelas neste céu azul. Veja que existem, concorda com 1000 estrelas. Não existiam razões para ela sair de casa. Não existiam razões, existiam no plural para concordar com razões. Então lembre, o verbo existir concorda normalmente com o sujeito, esse sujeito que costuma aparecer posposto. Vamos a mais um exemplo, agora retirado da revista Veja. Estimativas apontam que existam mais de 10 milhões de espécies vivas na floresta amazônica, das quais se conhece apenas uma ínfima parte. Veja que existam concorda com 10 milhões. Então, tenha cuidado, tenha atenção com o emprego do verbo existir. Eu lembro também a você o caso do verbo fazer. Verbo fazer indicando tempo decorrido, indicando passado. Como é que ele se comporta? Ele é impessoal, vai ter que ficar no singular, na terceira pessoa do singular. Olha comigo. Faz 10 dias que nos vimos. Muita gente arriscaria fazem 10 dias, com aquela boa intenção de concordar com 10 dias, mas de boas intenções o inferno está cheio. O verbo fica mesmo no singular, faz 10 dias. E quando eu tenho uma locução verbal, a mesma coisa que acontece com o verbo haver. Se eu tenho 2 verbos juntos e o segundo é fazer, no sentido de tempo decorrido, ele transmite para o primeiro a impessoalidade. Fica tudo no singular. Deve fazer 2 ou 3 anos que não nos vemos. Deve fazer, veja que o deve, que é o verbo auxiliar, fica no singular. Por fim, coletivos partitivos. São aquelas expressões que indicam a parte de um todo. É quando você usa a expressão a metade, a maioria, a maior parte. Quando essas expressões, metade, maioria, maior parte, vêm seguidas de um nome no plural, o verbo fica preferencialmente no singular. Mas você pode empregar o plural, não há problema quanto a isso. Olha comigo. A maioria dos alunos
passou ou passaram no exame? As duas são possíveis. Se você diz passou, fez a concordância com maioria. Se você escrever passaram, concordou com alunos. A metade dos inscritos não compareceu ou não compareceram. As duas são possíveis. Se você diz não compareceu, concordou com metade. É mais elegante. Se você disser compareceram, concordou com inscritos. Por fim, boa parte dos alunos que obtiveram boas notas passou no vestibular. Obtiveram no plural, concordando com alunos. E passou no vestibular porque concorda com boa parte. Ainda um último exemplo. Segundo estatísticas do IBGE, metade dos municípios brasileiros não possui saneamento. Veja que o Jornal Extra de Pernambuco faz a concordância aí com o termo metade, que é um coletivo partitivo. Metade dos municípios não possui aí no singular, concordando com o núcleo do sujeito. Portanto, atenção à concordância quando você for escrever, e também a gente lembra que concordância é um assunto gramatical que cai em todas as provas de vestibular e de concurso público, beleza? Galera, alguma dúvida sobre o nosso curso presencial? Vem estudar comigo, olha lá no nosso site, professormenelau.com.br, e indique este curso aqui no YouTube para os seus amigos, para eles estudarem, não é? Digita lá, youtube.com/curso Menelau. A gente vai te levar à universidade.